Caros acadêmicos, sejam muito bem-vindos ao universo da história do direito. Eu sou o professor André Santos e na aula de hoje eu vou guiá-los na construção desse instrumento que nós chamamos de Estado. O Estado, como já vimos, fora constituído por uma necessidade histórica. O Estado nasceu da desconstrução das comunidades primitivas igualitárias e pela construção de um novo modelo desigual de produção econômica e, acima de tudo, desigual da distribuição da produção econômica. Quando a sociedade civil apresentou um cenário de população exagerada e de queda brusca do volume da produção econômica, nasceu, nesse exato momento, a condição de um líder que governava pelo princípio do poder político, um líder que governava pelo temor, um líder que se apresentava aos seus pares como proprietário da produção e que tinha o direito divino, muitas vezes, de dividir a produção como ele bem entendesse, de dividir a produção econômica dentre pares sociais que ele julgasse mais importantes para o contexto de manutenção daquela sociedade. Naquele contexto, naquele cenário, nascia, portanto, o Estado. Estado este simbolizado pela pirâmide, a pirâmide que denota a construção de uma sociedade com classes sociais. A pirâmide que apresenta a estratificação social, a pirâmide que apresenta a desigualdade social. E que nessa pirâmide desigual coloca o líder como a figura política mais importante, mais prestigiada. O líder agora está não a serviço do contexto social, mas servido por ele. O líder agora se encontra no ápice dessa pirâmide. E ele vai governar essa pirâmide que nós chamamos de Estado de forma despótica, com um poder total, concentrado em suas mãos. E para manter a ordem pública, para evitar que o caos social seja instaurado, ele vai criar um instrumento artificial que nós conhecemos muito bem no universo das ciências jurídicas. Ele irá criar o que nós chamamos de legislação. Nasce a lei. A lei nasce igualmente como o Estado por uma necessidade histórica, não por um capricho da sociedade. A lei é um instrumento utilizado pelo líder autoritário, pelo líder que governa com poder despótico, como um único mecanismo capaz de manter a sociedade vivendo de forma harmônica. Vejamos, uma harmonia artificial, uma harmonia constituída por um conjunto de princípios norteadores da conduta social. É dessa forma que nascem o que nós chamamos de mecanismos estatais de intervenção nas condutas sociais. Vejamos então o primeiro grande mecanismo que o Estado constituiu para manter a ordem pública, para manter a sociedade organizada. O primeiro mecanismo é a norma, é a lei. E essa lei, num primeiro momento, nós chamamos de lei antropocêntrica. É a lei inspirada no homem. É a lei inspirada no antropo. No homem que, nesse momento histórico, é o próprio líder, que é, na verdade, o gestor desse Estado. O gestor, naturalmente, ele vai outorgar, ele vai baixar uma normativa que vai manter aquela comunidade, agora nós chamamos de sociedade civil, se comportando de acordo com a sua vontade, com a vontade do líder. O líder, o gestor, de forma despótica, outorga um princípio de regras, que nós chamamos de legislação ou de norma. A norma antropocêntrica só é eficaz quando a população teme o líder, quando a população, por temor, se subordina ao poder desse líder. A eficácia da norma, da legislação antropocêntrica, está intrinsecamente ligada à figura do líder. Quanto mais despótico o líder se demonstrar, quanto mais autoritário, quanto mais poderoso ele se demonstrar, mais temido ele será pelos seus pares e mais eficaz será essa norma. O grande problema
caros alunos, é que o líder não é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A sociedade civil não conhece pessoalmente o líder. A sociedade civil segue um conjunto de normas baixadas por um líder que eles nunca viram. Então a eficácia dessa norma é limitada. A partir do momento que a população desconhece a figura do líder, a população questiona a legitimidade dessa norma. E o líder percebe então que somente por meio da norma seria inviável, seria quase que impossível manter a ordem pública naquela sociedade civil organizada. Então o líder é obrigado a desdobrar novos mecanismos de intervenção nas condutas sociais. E como segundo mecanismo para intervir nas condutas da sociedade civil organizada, o líder faz uso do chamado discurso sacerdotal. O líder se aproxima de um conjunto de religiosos, de um conjunto de sacerdotes, aqueles que organizam a fé primitiva e aqueles que propagam os preceitos da religião primitiva. O líder se aproxima desses pares e faz uso do discurso religioso para também manter a ordem pública nesta sociedade civil organizada, nesse estado piramidal que acabou de nascer. Então, o segundo mecanismo utilizado pelo líder, o segundo instrumento utilizado por esse Estado na intervenção das condutas sociais é justamente a religiosidade estatal, também conhecida como legislação teocêntrica. Teo do latim, Deus. Cêntrica, o centro das atenções. No caso, a legislação teocêntrica tem como centro da norma a figura divina. Agora o líder substitui a legislação antropocêntrica pela teocêntrica. Quando a legislação antropocêntrica deixa de ser eficaz, ele faz uso de um discurso religioso para legitimar a norma. E o discurso religioso vai dizer que Deus, na sua infinita sabedoria, norteou o líder a se comportar daquela forma e passou para o líder um conjunto de preceitos, os quais o líder é apenas um porta-voz. E na condição de porta-voz, ele propaga uma lei que contém um conteúdo divino, que contém Deus como seu principal legislador, como seu principal autor. Essa norma, naturalmente, agora, ela vai alcançar um número maior de pessoas, porque ela não lida simplesmente com a figura do líder, com a figura do gestor, mas ela lida com a ideia, com a crença na divindade, com a crença num Deus criador. Criador do mundo, da humanidade e agora criador da norma que norteia o comportamento dessa sociedade. Bom, mas nem todos os pares também são devotos da mesma crença, são inspirados pela mesma divindade ou são adeptos do mesmo discurso religioso. O líder começa a perceber que somente fazendo uso da religiosidade estatal, ele não teria condições de alcançar a totalidade das pessoas que coabitavam aquele Estado. E é nesse contexto histórico que o líder constrói um terceiro instrumento, uma terceira ferramenta estatal de intervenção nas condutas sociais. E essa é tão eficaz quanto ou mais eficaz que a norma e que a religiosidade estatal. Vamos então à terceira ferramenta, ao terceiro mecanismo de intervenção do Estado nas condutas sociais. Chamamos de políticas públicas de entretenimento das massas. Muito conhecida na República Romana e no Império Romano como política do pão e circo, pane et circenses. A política do pão e circo era muito eficaz porque ela trabalhava no cotidiano da sociedade civil. Ela trabalhava no comportamento da sociedade. E ainda hoje, naturalmente, resguardando as suas proporções e, é claro, cuidando com as diferenças, nós percebemos ainda que o Estado faz uso constantemente dessas políticas públicas de entretenimento das massas. A exemplo dos romanos,
o Estado constitui, então, um conjunto, o Estado desenvolve, então, um conjunto de espetáculos públicos capazes de entreter a população, capazes de distrair a população dos problemas sociais, políticos e econômicos que o Estado vive. O Estado faz uso, então, de uma ferramenta de entretenimento que envolve a população num determinado comportamento guiado pelo Estado. Cria-se um calendário de eventos promovido, subsidiado pelo poder público, pelo Estado. Calendário este que garanta a interação das massas sociais, a ponto que a massa ignore, pelo menos naquele contexto, naquele momento, os problemas sociais, políticos e econômicos que o Estado está passando. E é nesse momento que o líder consegue exatamente governar. Nos momentos de crise política, de crise social, de crise econômica, são nesses momentos que mais nascem as políticas públicas de entretenimento das massas. O Pão e Circo, o Coliseu Romano, é a grande materialização desta política. Bom, somente esta política também não seria eficaz, mas a eficácia se dá justamente na combinação dessas políticas, na combinação da norma, da lei antropocêntrica, com a lei teocêntrica, com a religiosidade estatal e com as políticas públicas e entretenimento das massas. Com os três mecanismos interagindo mutuamente, nós teremos agora sim uma sociedade civil comportada, uma sociedade doutrinada, uma sociedade dócil, uma sociedade que se comporta segundo a vontade do seu soberano. Mas ainda assim é necessário fazer uso de um quarto mecanismo. O líder percebeu que os três mecanismos anteriores seriam realmente eficazes se fossem sucedidos de um quarto, se fossem combinados, melhor dizendo, por um quarto mecanismo. E esse quarto mecanismo é o mais sutil de todos e ainda hoje está tão presente na vida de todos os estados contemporâneos. Vejamos então. Quarto mecanismo de intervenção do Estado nas condutas sociais. Chamamos de políticas públicas de gestão dos problemas sociais, mais conhecida como política ou políticas assistencialistas. Vejamos bem, políticas públicas de gestão dos problemas sociais. Não falamos em resolução dos problemas sociais, mas sim de gestão. Ou seja, o próprio líder está agora gerenciando os problemas da sociedade. Ele não está assumindo para si o papel de gestor dos problemas na condição de resolução dos problemas, mas ele está assumindo o papel de gerenciamento dos problemas. Ele cria então um rol de políticas públicas que visam minimizar os efeitos dos problemas sociais sobre a população, sobre a sociedade civil organizada. São as chamadas políticas assistencialistas. Naturalmente, o Estado não se preocupa na resolução do problema, até porque não há como resolver o problema, tendo como princípio que o Estado se materializa no formato de uma pirâmide. E a pirâmide se inspira na desigualdade, e a desigualdade se inspira no conflito entre classes. Então, o que o Estado procura fazer com as políticas assistencialistas é minimizar os efeitos desse conflito entre classes, minimizar os efeitos dos problemas sociais ocasionados pela estratificação, pela desigualdade, pela distribuição desigual da produção econômica. Aí nascem um rol de políticas assistencialistas que visam naturalmente minimizar os efeitos desses problemas, não resolvê-los. A resolução nunca foi e nunca será a meta do gestor desse Estado. A resolução vem contra o próprio mecanismo de sustentação do Estado. Não podemos esquecer que o Estado tem formato piramidal. Resolver os problemas sociais é retornar ao formato circular. É desconstruir a pirâmide e reestabelecer a circunferência. Essa nunca foi a tarefa do Estado. O Estado, para se manter, o Estado, para se preservar, o Estado, para conseguir manter a sua estrutura física inalterada, na condição de pirâmide, ele precisa minimizar os problemas e não resolver os problemas sociais. A resolução passa pela ideia da desconstrução do Estado.
A resolução do problema passa pela ideia de transformar o Estado no estágio anterior, no estágio de comunidade primitiva igualitária. Pois bem, caros acadêmicos, espero ter contribuído um pouco mais na construção desse saber do princípio da história do direito. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro.